Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Roch, sou ator, iluminador, professor de teatro e hoje nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Por que a gente vai tá fazendo esse vídeo hoje aí, né? Porque esse aqui é um canal que fala sobre arte, cultura, entretenimento, sobre tudo que tem a ver com essas coisas e para você que é artista ou que é técnico, estudante, enfim, nosso público aí, que é um assunto totalmente pertinente para todo mundo, na verdade, que é brasileiro, né? Não é exclusividade. Que foi uma coisa que aconteceu no Brasil e que foi um marco assim que movimentou muita coisa dentro da história e da história da arte brasileira. Porque essa Semana da Arte Moderna ela aconteceu em São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, ou seja, agora está fazendo 100 anos. Aconteceu entre o dia 11 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal em São Paulo. Na verdade, foi chamado de Semana de Arte Moderna, eu acho que porque eles acabaram alugando a semana inteira do teatro. Ou porque ficava meio feio falar 3 dias de evento, tipo alguma coisa assim. Porque na verdade foram 3 dias que aconteceram, foi tipo 3 dias seguidos e daí os caras falaram que era semana. Mas tudo bem, a coisa era deles. Aí o que aconteceu? Eles tinham artistas, era um evento que estava sendo organizado em São Paulo e que era no Teatro Municipal e era uma galera que eram os artistas, os cults ali e que eles eram bem relacionados com a elite e tal, né? Eles eram a elite também ali de certa forma e tal. Então eles conseguiram o apoio também do governador do estado para conseguir fazer o lobby ali com empresas e tal e ter um patrocínio para trazer outros artistas que moravam no Rio de Janeiro para São Paulo. Então, né, isso foi uma coisa importante para a gente também pensar que às vezes assim o quanto é importante de ter patrocínio, né, para as coisas acontecerem e o quanto é importante também às vezes o Estado tá ajudando ali, porque, né, não que precise estar ajudando, jogando dinheiro na mão dos artistas, mas nem que seja ajudando algum empresário patrocinar o evento. Então foi legal nesse sentido que daí teve artistas do Rio de Janeiro que conseguiram ir para São Paulo para participar e que foram pessoas importantes ali naquele momento. O que é importante para a gente saber básico sobre esse evento aí? Que a Semana de Arte Moderna de 1922 ela marcou o começo do modernismo no Brasil. Quando você vai estudar as vanguardas modernistas, esses termos assim, na história da arte, você tem muita referência do que acontece na Europa, né? No Ocidente, em geral, ali, Europa e Estados Unidos. Mas nesse momento ali, 1922, o Brasil marca assim, olha, agora começou o modernismo no Brasil. Mas não é que o modernismo começou necessariamente em 22, mas é que foi assim um marco, assim, sabe? Falaram assim, tá aqui uma data pra gente dizer que aconteceu. Participaram desse evento nomes que, foram importantes pra época e que hoje em dia até, se for qualquer um que vai ter que estudar sobre isso, vai acabar ouvindo esses nomes. Por exemplo, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Villa Lobos. A Tarsila do Amaral, ela faz parte desse movimento modernista, na verdade uma fase que veio um pouquinho depois ali dos que começaram, mas na época que aconteceu a Semana de Arte Moderna, ela nem estava no Brasil, ela estava lá na França, mas ela é importante para esse movimento e para o Brasil enquanto arte, tá? Então vale a pena saber que ela meio que tem uma ligação forte com a galera ali, que aconteceu, mas ela não estava aqui. Que diferença que fez o modernismo? Eles trouxeram alguns marcos importantes em questões da arte, da vanguarda para o Brasil, assim, né? Essa história
deles trazerem as inovações e tudo mais, e várias perspectivas novas para a arte do Brasil, não começa necessariamente em 22 com a Semana da Arte Moderna, começa antes. Em 1912, 10 anos antes, o Oswald de Andrade, que é o cara mais da literatura e tal, ele teria afirmado em um jornal, assim, na época, que afinal de contas na época não tinha rede social, então obviamente era no jornal, ou rádio no máximo. Ele falou a seguinte frase, né, ou teria falado: estamos atrasados 50 anos em cultura. Tipo, isso se baseando nas viagens que ele tinha feito pra Europa e tal. E provavelmente não estava errado, porque o Brasil sempre tem um delay padrão, assim, das coisas acontecerem na Europa depois que as coisas chegam aqui, né? Então, a partir do momento que ele falou isso, ele, tipo, 10 anos antes ali da Semana de Arte Moderna, ele já estava meio que tentando dizer, gente, tipo, tem coisas acontecendo à vanguarda, assim, os artistas que estão pirando, pensando fora da casinha. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse negócio de que a arte tem que representar o belo, a arte tem que fazer coisas agradáveis para a vista das pessoas, a arte tem que ser bonitinha, não sei o que lá, blá, blá. Isso aí, nessa época, lá na Europa, eles já estavam, tipo, já tinha gente fazendo coisa muito longe disso, assim. Muito, eu quero mostrar como que a vida é. Eu quero mostrar como que eu me sinto. Daí se isso é belo ou não. E aí que o cara vê, pô, o Brasil tá atrasado. Em 1917, 5 anos depois, tem um negócio que começa a ser pelo que os artigos que eu li, ou as matérias que eu li, que foi o estopim para o movimento modernista no Brasil, assim, se juntar. Que foi o quê? A Anita Malfatti, ela era uma artista plástica, pintora. Então, ela teve uma exposição, ela foi para a França e ela voltou e fez uma exposição no Brasil com obras, com pinturas que ela tinha feito ali e tal, né? Querendo já mostrar um pouco do que as influências dela lá de fora, né? O que mexeu com ela, o que ela já tinha feito e tudo mais. Ela conseguiu vender alguns quadros e tal, foi uma exposição ali bacaninha para ela. Mas a grande repercussão dessa exposição foi que o Monteiro Lobato, que hoje em dia a gente normalmente conhece como tipo, o autor do Sítio do Capão Amarelo, sei lá, né, coisas assim. Na época, além de empresário, além de escritor, ele era também crítico, ele escrevia para um jornal e tal. E aí ele fazia crítica de arte, ele dizia, para quem não tem a referência, crítico de arte é tipo, de antigamente, era tipo um blogueiro, só que o cara ia lá no jornal e ele falava basicamente só sobre arte. Então, ele foi lá na exposição e depois jogou no jornal o que ele achava. E ele esculachou ela. Falou que a Anita Malfatti, assim, tinha feito cagada ali, assim, tá querendo se aparecer. Tá? Não foi com essas palavras, obviamente, mas tipo, foi um negócio meio isso. Ela tá inventando moda, tá querendo ser muito futurista, igual a galera lá na Europa. Falou. Nossa, descascou. A menina ficou mal e pá, não sei o quê. Aí, teve uns outros caras, tipo, Di Cavalcanti. O cara das artes plásticas também, pintor e tudo mais. E o cara também escrevia no jornal. Aí o cara sentiu aquilo e falou, pô, mas eu também tô com as mesmas influências de lá, também tô estudando o que a galera tá fazendo lá fora, também achei legal. Por que o cara tá falando mal dela? Foi lá e escreveu um negócio no jornal pra meio que defender ela ali, né? Aí o Oswald de Andrade já entrou e publicou no jornal também um negócio defendendo e falando que tem que ser moderno mesmo e não sei o que. Aí os caras começaram a ver, mas tem uns 3, 4 caras aqui no jornal escrevendo, falando coisas que se concordam e que estão defendendo lá uma posição, né, da menina que foi esculachada. A gente tinha que se unir então e vamos mostrar que a arte brasileira tem uma galera que pensa de um jeito moderno.
E aí, não que o Monteiro Lobato fosse 100% contra o modernismo. Ele, talvez, naquela exposição para ele não agradou, mas alguma coisa ou outra ele gostava do modernismo. Das vanguardas modernas ali. Mas ficou que a galera começou contra o que ele tinha falado a se unir. E aí que surgiu meio que oficialmente assim, um grupo de modernistas que se intitulavam modernistas e tal. E aí eles eram muito influenciados pelo que acontecia na Europa, então tinha muita gente que falava assim, eles são futuristas, mas meio que tentando xingar. Eles querem ser muito modernos. Eles, não, mas nós somos modernos. Tipo, é um negócio... tipo, eles não saíam falando assim, mas é... Aí eles se juntaram e aos poucos daí foi que saiu, desdobrou na construção dessa Semana de Arte Moderna em 1922, que era daí o que eles já estavam se articulando ali, querendo fazer alguma coisa. Querendo fazer não, eles já estavam, só que eles estavam muito mais no campo de lançar as ideias, fazer uma exposição ou outra. Aí eles fizeram esse evento, só que foi um evento muito mais concentrando música, texto, né, dramaturgia não, literatura, que daí entrava, né, poesia e romancistas, e também arquitetura. Então, no caso, teatro, cinema, foi uma coisa que nem estava em jogo ali a questão do modernismo nessas áreas ali de verdade. Inclusive, essas áreas às vezes tem até um delay assim a mais, né? Tipo, no teatro eu já vi discussões se o modernismo no teatro chegou em 40 ou foi em 60, por aí. Mas, enfim, quando eles fizeram essa exposição ali, tudo mais esses 3 dias, foi o quê? Super aceito pela população, todo mundo falou, parabéns, esses artistas são ótimos. Não. Uma grande quantidade de pessoas que foram e assistiram, que nem muita coisa que acontece hoje em dia que é nova, as pessoas torcem o nariz e falam assim, credo, foi tipo isso. Teve vaia, teve gente achando que tudo estava sendo uma humilhação e não sei o quê. Porque aquele cara tá fazendo ali só por moda. Mas não, às vezes o cara nem tava fazendo só por moda. Ou às vezes o cara tava fazendo alguma coisa realmente porque ele acreditava na arte dele ali, e todo mundo esculachou o cara. Então teve várias dessas contradições e coisas acontecendo, mas também teve várias pessoas que falaram, olha, mas isso aí é importante, olha, isso aí é um negócio que está dando um impacto legal, interessante. E aí, com o tempo, isso foi mexendo nas estruturas e dando uma certa fama para alguns desses artistas, abrindo espaço para outros, como no caso daí a Tarsila do Amaral, daí continuou a onda do modernismo ali. Então, outras pessoas também continuaram na pegada do modernismo, foram avançando, mudando de linguagem um pouco mais, e ainda tem, né, outras variações que foram surgindo depois e foram levando depois essa arte que surgiu nesse momento para fora do Brasil. Por exemplo, Tarsila do Amaral e a Anitta Malfatti, depois disso, se não me engano, elas passaram no mesmo período lá na Europa também, fazendo meio que uma turnê, mostrando as exposições delas ali, das obras que elas tinham e não sei o que, e blá blá blá. Então, elas foram levar essas ideias daqui do Brasil lá fora, e aí depois voltaram com essas ideias para cá, então ficou nesse intercâmbio assim. Então, foi um negócio bem interessante para a história do Brasil, e por isso que até hoje a gente acaba sendo influenciado bastante nisso, assim. Foi um momento onde tem alguns conceitos que a galera, né, jogou, assim, que aqueles artistas tinham, tipo, estavam trazendo, ou que depois foram sendo analisados, assim, sabe? Por exemplo, nacionalismo, que tem, né, eles estão muitos deles, pelo menos, invocando nas obras um nacionalismo, porque tem uma ideia de Brasil, ou de falar sobre o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns que tem uma questão de crítica. E tem uma relação dos dois, de um nacionalismo, mas com uma crítica. Eu quero falar bem do meu Brasil, mas temos que falar do nosso país, mas também temos que falar criticando o que tem de errado. Então, essa relação no nacionalismo, mas um nacionalismo crítico,
ter crítica nas obras em geral, inovação, eles estavam buscando inovação e queriam a oportunidade de inovação, o que tipo mostra que hoje em dia, 100 anos depois, tem gente que acha que a arte tem que ser a mesma para sempre. Nada pode mudar, todo mundo tem que fazer o que foi feito há 20 anos atrás. Gente, né? Por favor. Revolução, a ideia de revolução e uma preocupação com a memória, às vezes também tinha de, tipo, vamos falar sobre a nossa história, sobre o que aconteceu, vamos falar sobre não sei o que, sabe? Umas coisas assim no sentido também de criar uma memória e, no geral, uma revisão de padrões estéticos, assim. Por que eu tenho que fazer? Porque também, como uma parte desses grupos, por exemplo, era da literatura ali, na literatura, na época, tinha muito uma coisa de o cara que escrevia bem, que escrevia legal, era um cara que escrevia muito dentro de umas regras. O cara tinha que escrever um poema, tinha que ter rima, tinha que ser assim, tinha que ter, sabe, várias regrinhas. Aí os caras começam, não, eu quero escrever um poema desse jeito aqui, eu vou escrever um poema assim, pum. Vou escrever um texto de uma peça, ou vou escrever um texto de um romance, eu quero escrever desse jeito aqui e ponto final, sabe? Era uma galera que começou a pôr assim, vamos parar com essas regras desse jeito. O cinema e o teatro, só pra gente dar uma arrematada, como eu disse, eles até hoje acabam sendo influenciados, né? Como eu disse, eles demoraram ali para você ter uma coisa do o modernismo chegando, porém eles foram influenciados assim, década de 60, 70, até o final do século 20, você tem bastante forte a questão do modernismo. Você tem ali o cinema novo, que é bastante apegado ali ao que acontece no modernismo. A ideia de antropofagia ainda pega bastante no cinema e no teatro. Até hoje você acaba tendo isso mexendo aqui no cinema e teatro. Então, são artes que bebem de outras artes e juntam tudo. Então, vale a pena para todo mundo que quer estudar história da arte, por exemplo, entender um pouco mais. Mas é claro, né, só esse vídeo não. Vejam esse vídeo e depois vão ler, vão pesquisar outras fontes aí. E caso você tenha visto algum furo do roteiro aqui, do que eu falei, eu esqueci alguma coisa, pode comentar aqui. Ajuda a gente aí a propagar o conhecimento e também ajuda aí a pessoa que às vezes fala assim, porque não sei o que não é arte, porque não sei o que é uma arte ruim ou uma arte menor porque não segue um padrão tal, porque antigamente era muito melhor. Antigamente quando? 1922, que os caras estavam questionando o que era belo, o que não era, porque lá naquela época eles já estavam fazendo um negócio que não era exatamente um padrãozinho que às vezes as pessoas querem por aí. Então, fica aí a dica, ajudem a falar também sobre arte, sobre como que foi a Semana de Arte Moderna. E fiquem de olho que esse ano provavelmente vão ter algumas exposições, até acho que já em São Paulo já deve estar até acontecendo a essa altura várias coisas comemorativas a respeito, né, exposição comemorativa a respeito da Semana de Arte Moderna. Vai ter muita coisa, provavelmente esse ano até caia no Enem esse tipo de assunto, ou alguma coisa relacionada, aliás, sempre cai alguma coisa relacionada a isso no Enem, né? Ou em vestibulares, assim. Então, sempre vale a pena revisar esse tipo de assunto e estudar mais para entender qual foi o impacto, por exemplo, do futurismo, do cubismo, surrealismo, todas essas vanguardas, por exemplo, dentro do Brasil, foi tudo chegando a partir desse momento ali do modernismo, dessa inauguração oficial do modernismo no Brasil, que foi a Semana de Arte Moderna. Então, fica a dica aí para vocês. Se não está inscrito no canal, se inscreve e aperta o sininho para saber quando vai ter um vídeo novo. Curte o canal aí, o vídeo, e vai no Instagram também, nosso. Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.